Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Dudu, ele que tem uma proposta de um time do futebol europeu e assim, poderia render uma grana bem interessante ao Cruzeiro. Qual que é o percentual que o Cruzeiro tem de uma futura negociação do atleta e também o valor dessa primeira proposta. Quero falar com vocês aqui também sobre o Matheus Pereira e será que ele vai ser vendido, como que estão essas tratativas com o time do futebol português e também alguns valores que foram especulados. E quero falar aqui com vocês também sobre o caso, os patrocínios aqui no Cruzeiro, onde o Lene Franco, que é responsável por essa área de patrocínios aqui da Raposa, falou um pouco no Super Esportes e também sobre um contrato que vai se encerrar nesse mês de julho com uma patrocinadora da camisa do Cruzeiro. O que será que a Raposa vai fazer? Enfim, quero comentar aqui um pouco com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Estamos quase chegando aqui a 34 mil inscritos e 100, então conta aí com a ajuda de todos vocês, beleza? O salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no meu vídeo de hoje mais cedo. Primeiro é para o Thiago Neres, ele que é lá de Belo Horizonte, no bairro de Barreiro. Muito obrigado aí, Thiago. E o segundo é para o Fernando Costa, ele que é de Sete Lagoas. Muito obrigado, Fernando. Então, um abraço aí para você. Então, caso você queira aparecer aqui no meu vídeo de hoje mais tarde, eu vou postar o terceiro vídeo aqui no canal às 7h30 da noite. Deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Mas só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado importante para vocês da Betmaster, que está com uma cotação bem interessante para a partida de hoje de noite, né, do Cruzeiro contra o Vila Nova, onde assim, uma vitória do Cruzeiro está pagando dentro de casa 1,58 contra o Vila. E que lembrando, na Betmaster você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, tá? Então, por exemplo, você depositou R$50, você vai ter R$100 de banca para começar a fazer suas apostas, inclusive nesse jogo de hoje, né, do Cruzeiro. Tem também às 7 horas, Chapecoense, Sampaio Corrêa. Amanhã, não, mais tarde mesmo, né, às 9h30, Brusque e Operário. E também, assim, alguns outros jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Betmaster. Super simples você fazer o seu cadastro utilizando seu e-mail, utilizando ali seu nome completo e telefone. Então eu vou deixar o link aqui na descrição com 100% de bônus, beleza? Bom, quero começar falando com vocês aqui sobre o Matheus Pereira, onde um pouco mais do que 2 semanas teve essa especulação de que um time do futebol de Portugal estaria interessado assim na contratação do atleta junto ao Cruzeiro, tá? Esse time seria o Boa Vista, lá de Portugal, e seria um pedido do técnico da equipe portuguesa que perdeu o titular da lateral esquerda nessa temporada e gostaria de contar com o atleta nessa janela. Então, desde então tem tido algumas especulações sobre esse caso e o Torcedores.com trouxe uma matéria na última quarta-feira bem interessante que eu queria trazer aqui para vocês, onde assim, o Matheus Pereira, que tem contrato apenas até junho de 2023 com o Cruzeiro, ou seja, se a Raposa não vendesse agora, poderia perder ele de graça na metade do ano que vem. Teria uma especulação de que o Boa Vista já estaria quase tudo acertado em relação a trocas de documentos e propostas para ter o jogador em definitivo. Até teve uma possibilidade de ter o jogador por empréstimo, mas o Cruzeiro não tinha interesse nessa possibilidade. Até o Braga, também de Portugal, de acordo com Torcedores.com, teve essa especulação de que eles queriam ele por empréstimo, porém acabou não avançando porque o Cruzeiro tem interesse na venda em definitivo, tá? O percentual da Raposa nesse negócio que seria algo próximo de 100% do valor, tá? Pelo menos no contrato assinado entre ele, o Matheus Pereira e o Cruzeiro, mas pode ser que tenha algum percentual ali que vai ficar para o Guarani, porque é quando o time que ele está emprestado. Enfim, vamos ver aí como que vai ficar esse caso e também a confirmação se vai haver esse acordo ou não, porque teve algumas partes negando que teria proposta. O Samuel Venâncio mesmo negou que teria uma proposta de 16 milhões de reais. Eu também acho um valor bem alto, tá? Não acho que vai ser por essas cifras, 3 milhões de euros, não acho que seria isso tudo. Eu acho que no máximo ali uns 7, 6 milhões de reais, porque tá em último ano de contrato com o jogador aqui ao Cruzeiro. E se você for lembrar do Thiago, que estava vivendo uma fase até melhor, foi vendido por menos de 4 milhões de reais, né? Então eu acho que vai ser no máximo isso aí pelo lateral esquerdo, no máximo mesmo, que vive uma boa fase. Eu gosto do Matheus Pereira, desde quando ele surgiu aqui no Cruzeiro. Hoje ele tem apenas 21 anos de idade. Foi importante para aquela reta final de 2020, que assumiu a titularidade na posição. Ele fez 25 jogos no ano
e um gol marcado, e ano passado 36 partidas com 2 assistências. No início do ano eu nem entendi por que o Cruzeiro emprestou ele, tá? No início do ano, tá? Eu preferia muito mais o Matheus Pereira do que o Matheus Bidu ou, por exemplo, o Rafael Santos. Hoje eu acho que realmente deram muito certo o Matheus Bidu, o Rafael Santos nem tem o que reclamar, e o Matheus Pereira oscilava bastante nessa questão. Tinha algumas partidas que ele errava bastante, e entendi até que foi interessante o Cruzeiro emprestar o jogador para o Guarani, porque tinha um bom projeto para o atleta, e não é à toa que está sendo especulado aí no futebol português. Nesse ano pelo Guarani ele tem 24 partidas com 3 gols e uma assistência, então vamos aguardar se essa semana, no máximo na semana que vem, vamos ter algumas atualizações sobre esse caso, se ele vai jogar aí pelo Guarani nesse final de semana e também qual que seria o valor, né, dessa proposta, mas eu não acredito que seja um valor superior a 10 milhões de reais, muito por conta dele ser um lateral esquerdo e também por conta de estar nesse último ano de contrato com um vínculo junto ao Cruzeiro. E você, quanto que acha que deveria ser um valor justo aí pelo Matheus Pereira? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, mais um assunto que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Lênin Franco, ele que é o diretor do Cruzeiro, né, em várias questões. Ele é muito importante em relação a, por exemplo, patrocínios para a atual temporada. Ele que assumiu esse cargo lá no dia 13 de maio aqui no Cruzeiro recente, né, estava no Botafogo, onde fez o trabalho em 2021, bem interessante. As áreas responsáveis dele no Cruzeiro é de patrocínios, publicidade, sócio-torcedor, ticket e hospitalidade, além também de esportes, que é a parte de jogos do Cruzeiro. Então as principais é de patrocínios, publicidade e sócios torcedores, onde ele deu uma entrevista ao Super Esportes e falou bastante sobre esses tópicos, tá? Inclusive a entrevista dele ao podcast do Super Esportes de quase 1h30, onde ele comentou sobre alguns planos interessantes que tem ao Cruzeiro. E também foi perguntado sobre patrocínios, respondeu ali à medida do possível, né, sobre os atuais contratos que o Cruzeiro tem e tudo mais, porém ainda tem uma questão assim bem importante que não foi resolvida em relação a Cotton. Eu fiquei na dúvida como que vai ser quando acabar o contrato deles, que inicialmente, quando o Cruzeiro anunciou a Cotton no final no início do mês de julho do ano passado, teria assim um ano de duração, de julho de 2021 a julho de 2022. Chegamos agora no dia 1º e não temos nenhuma atualização se ela vai renovar, se o contrato vai até o final desse mês, se já tem uma outra marca negociando, porque é difícil saber informações internas, né, assim, dentro do Cruzeiro. Pouquíssimas coisas têm vazado recentemente. Então, não sabemos se a Cotton vai ter esse contrato estendido, com uma cifra igual ou até superior, ou se vai ter uma outra empresa que vai chegar e cumprir esse espaço, né, porque é um pouco ali acima do peito, é uma parte importante aí do Cruzeiro, que desde o uniforme antigo do ano passado, que o Cruzeiro jogou até as primeiras 8 rodadas do Campeonato Estadual, já tinha a patrocinadora, e na Série B também, o novo uniforme de 2022 também conta com a parceira da Cotton. Então vamos esperar aí para ver como que vai ficar em relação a isso. Eu tenho certeza que o Lênin Franco vai ter muito trabalho, assim como principalmente ele, né, que é responsável por essa área de publicidade, em relação aos patrocínios para o ano que vem. É claro que tem algumas empresas que têm vínculo longo aqui com o Cruzeiro, de pelo menos mais um ano e meio, que foi acertado na gestão anterior, então não tem muito o que fazer, porém algumas partes importantes do uniforme e de publicidade vão encerrar o contrato no final dessa Série B, e o Lênin sim vai estar livre, né, no mercado para poder negociar com cifras maiores. Eu espero o Cruzeiro na primeira divisão, e agora por conta do Ronaldo teria uma valorização natural na imagem do Cruzeiro. Até em relação ao patrocínio Master, que hoje é do Supermercados BH, que paga algo próximo de 13, 14 milhões de reais por ano, o Ronaldo tinha interesse para a Série B de um patrocínio Master próximo dos 24 milhões de reais, tá? Que só ficaria atrás do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo, tá? Então, ficaria atrás apenas do Flamengo e do Palmeiras em relação a patrocínios Master, para você ter uma ideia da pedida dele. Então, até tem um acordo que o contrato com o Pedro Lourenço, se o Cruzeiro achasse uma proposta maior, devolveria os 13 milhões anuais ao Pedro Lourenço e ficaria com a diferença. Vamos ver esse plano que vem, como que vai ficar essa situação, se tem alguma cláusula no contrato que renovaria, né, essa parceria com os Supermercados BH, se vai ter um aumento nesses valores. Então o Lênin Franco vai ser muito importante para essa fonte de renda importantíssima do Cruzeiro, que é em relação a patrocinadores nesse ano de 2022 e também para a próxima temporada. Vocês, o que acham aí sobre essas especulações que já teve sobre possíveis patrocinadores Master, que o Cruzeiro até agora, sob a gestão do Ronaldo, fechou apenas com a Gerdau para o patrocínio do time feminino e também para o time de futebol americano. Foram os únicos patrocínios fechados na era Ronaldo junto ao Cruzeiro até aqui, porém nenhum para o time principal. Então vamos aguardar. Já teve especulação da Arezzo recentemente, porém acabou não avançando, e que seria
para essa parte, né, de patrocínio master junto ao Cruzeiro. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Dudu, ele que tem uma proposta do Fenerbahçe, Fenerbahçe lá da Turquia, né, de acordo com portais fanáticos, e enfim, o Nicola também confirmou essa informação de algo próximo dos 64 milhões de reais. A equipe turca que tem o técnico agora, o português Jorge Jesus, que teve uma passagem excelente pelo Flamengo lá em 2019 e já procurou o Bruno Henrique do Flamengo e agora o Dudu do Palmeiras. É uma proposta financeira que seria interessante, não acho que o Palmeiras pediria muito a mais do que 64 milhões de reais, eu acho que no mínimo 70, 75, porém já seria cifras próximas, né? 12 milhões de euros para um ponta que já tem seus 30 anos de idade. Porém, de acordo com essa mesma matéria, o Dudu recusou a equipe turca por conta de estar vivendo uma boa fase no Palmeiras. Os números não são excelentes como já foram, porém ainda é titular, marca seus gols e tem um dos maiores salários aqui do país, né, de 2 milhões e 100 mil reais por mês. Além disso, já está adaptado à equipe do Palmeiras, onde tem um vínculo muito forte com a torcida. Então, eu também, se fosse o Dudu, eu não sairia por agora, somente se fosse um caminhão de dinheiro, né, como já apareceu para ele lá no Catar. E assim, quanto será que o Cruzeiro ficaria com o percentual dessa negociação? Lembrando, o Dudu foi emprestado à equipe lá do Catar e o Cruzeiro, no mecanismo de solidariedade, por conta do atleta ser revelado nas categorias de base do Cruzeiro, teve 1,54% da negociação. O Cruzeiro recebeu algo próximo de 660 mil reais naquela ocasião por esse empréstimo, que foi um valor superior aos 40 milhões de reais. Tá? Então o Cruzeiro ficou com 660 mil, 1,54% da negociação. Então, se o Dudu fosse vendido para a equipe turca por 64 milhões de reais, o Cruzeiro ficaria com 1,54, equivalente a 993 mil reais. Praticamente 1 milhão, dependendo ali do câmbio também, ficaria algo próximo a isso, de 1 milhão de reais que o Cruzeiro poderia receber, né, nessa negociação. Seria bom para o Cruzeiro ter essa transferência do Dudu, até porque é um atleta que já está com 30 anos de idade, então o mercado para ele ser vendido não tem mais tanto tempo assim. Eu acho que poderia ser interessante, e olha que essas cifras, ao menos na minha opinião, é um valor um pouco baixo. Lembrando que quando ele teve a possibilidade de se transferir para o futebol do Catar, inicialmente teria esse empréstimo, mas a opção de algo próximo dos 40 milhões de reais, fechando um pacote de quase 80 milhões para ter o Dudu em definitivo. Porém, a equipe do Catar não quis comprar ele, o Cruzeiro acabou perdendo, né, um percentual ali interessante, e o Dudu, que teria um direito a receber quase 30 milhões de reais da equipe do lado do Catar, nesse contrato, né, porque não quis comprar ele, nem recebeu esse dinheiro, então eu acho que ele não vai querer sair do Palmeiras tão cedo. Jogador revelado aqui na base do Cruzeiro, vendido ao Dinamo Kiev em 2011 por apenas 15 milhões de reais, voltou ao Grêmio em 2014, foi muito bem, e desde 2015 ficou na equipe do Palmeiras, 2015 até início de 2020, foi lá para o Catar, ficou uma temporada, fez 35 jogos, 15 gols e 16 assistências, foi muito bem no Catar. Pelo Palmeiras ano passado ganhou a Libertadores, fazendo 28 jogos, 4 gols, 2 assistências, nesse ano com números melhores, até aqui já tem 38 jogos, é um número absurdo, né, de partidas no ano, com 7 gols e 5 assistências. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha aí do Dudu? Você acha que ele pode ser negociado um valor maior ou menor? E também essa grana aí que o Cruzeiro tem 1,54% de uma futura negociação do ponta. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês. Manda esse vídeo de hoje mais cedo, onde eu falo sobre alguns tópicos interessantes, como por exemplo do Neto Moura, que tem propostas de times do exterior e também do Brasil. Além desse outro aqui, onde eu falo sobre o Bruno Rodrigues e também, no caso, o Cleison, que foram especulados aqui no Cruzeiro. Será que eles poderiam chegar para ser os titulares na ponta? Eu vou deixar aqui aparecendo para vocês, junto com o link da Betmaster, para você começar a fazer suas apostas no jogo de hoje do Cruzeiro. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!